Bem-vindo ao projeto Bíblia 365 dias. Você está construindo uma base sólida de fé ao se comprometer com a leitura da Bíblia toda em um ano, um passo diário rumo à transformação que só a palavra viva de Deus pode trazer. No devocional de hoje, dia 96, 6 de abril, vamos refletir sobre Deuteronômio 4, 15 e 49, Deuteronômio 5, 1 Coríntios 9 e 10 e Provérbios 8, 32, 36. Veremos a importância de guardar os mandamentos com temor e reverência, a graça de Deus, ao nos instruir com sabedoria e o chamado para vivermos uma vida com disciplina, equilíbrio e dedicação ao Evangelho. Leia com fé. Ore para que o Espírito Santo traga luz e revelação à sua mente e ao seu coração. A palavra de Deus tem o poder de mudar pensamentos, curar feridas e revelar propósitos, porque ela é viva, poderosa e fiel. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dia dessa jornada. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ser tocado por Deus. Vamos juntos. Hoje Deus quer falar com você de forma única e pessoal. Deuteronômio 4, 15 e 49. Alerta contra a idolatria. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caíam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor seu Deus os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-lo seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso. Não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Há somente um Deus. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele.
Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. As cidades de refúgio do lado leste. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Introdução ao segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Deuteronômio 5. 10 mandamentos para a comunidade da aliança. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo, e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo,
Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor, nosso Deus, nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois, volte e diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: Ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim, terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. 1 Coríntios 9. Os direitos de um apóstolo. Não sou eu livre, não sou apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos. Vocês não são resultado do trabalho que fiz no Senhor. Mesmo que outros pensem que eu não sou apóstolo, certamente para vocês eu sou. Afinal, vocês mesmos são a prova de que sou apóstolo no Senhor. Essa é minha defesa contra os que me criticam. Acaso não temos o direito de receber alimento e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu temos de trabalhar para sustentar a nós mesmos? Que soldado paga as próprias despesas? Que lavrador planta uma vinha e não tem o direito de comer de seu fruto? Quem cuida de um rebanho e não bebe do leite? Será que digo isso com base apenas na experiência humana? Não dizem as Escrituras a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele debulha o cereal. Acaso Deus se preocupa com bois? Ou não está falando, na verdade, conosco? É claro que sim. Isso foi escrito para nós, para que quem ara e quem debulha o cereal esperem receber uma parte da colheita. Se semeamos entre vocês bênçãos espirituais, será demais colhermos de vocês bênçãos materiais. Se outros têm esse direito sobre vocês, nós não teríamos ainda mais, mas não usamos esse direito. Suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas trazidas ao templo? E que os que servem ao altar recebem uma porção do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam do Evangelho. Mas eu nunca usei nenhum desses direitos. E não estou escrevendo agora para exigir isso. Preferiria morrer a perder esse direito de me orgulhar de pregar de graça. Pois anunciar as boas novas não é motivo de orgulho para mim. Estou sob obrigação de fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria vontade, teria direito à recompensa. Mas, mesmo contra a minha vontade, tenho uma responsabilidade que me foi confiada. Qual, então, é minha recompensa? É poder anunciar as boas novas sem exigir direitos como pregador do Evangelho. A liberdade a serviço de todos.
Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estava com os judeus, vivia como judeu para levá-los a Cristo. Quando estava com os que seguem a lei judaica, também vivi sob essa lei. Embora eu mesmo não esteja sujeito à lei, fiz isso para levá-los a Cristo. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, vivo fora dessa lei para levá-los a Cristo. Mas não ignoro a lei de Deus. Obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levá-los a Cristo. Sim, tento encontrar alguma base comum com todos, fazendo tudo para salvar alguns. Faço tudo isso por causa das boas novas, para participar delas junto com os outros. Corra para vencer. Vocês não sabem que, numa corrida, todos correm, mas apenas um ganha o prêmio? Corram para vencer. O atleta se disciplina de todas as formas. Eles o fazem para ganhar uma coroa que se murcha, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa eterna. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. De outro modo, temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja desqualificado. 1 Coríntios 10. Advertência a partir do exemplo de Israel. Irmãos, não quero que se esqueçam do que aconteceu com nossos antepassados no deserto. Todos foram guiados pela nuvem e passaram pelo mar. Em união com Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma água espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos foram espalhados pelo deserto. Esses acontecimentos servem de advertência, para que não desejemos coisas más como eles desejaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme as Escrituras, o povo se sentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Não pratiquemos imoralidade sexual, como fizeram alguns deles, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e morreram picados por serpentes. E não se queixem, como alguns deles fizeram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Esses acontecimentos lhes ocorreram como exemplo, e foram escritos como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se você pensa que está de pé, tenha cuidado para não cair. As tentações que vocês enfrentam são as mesmas enfrentadas por outros. Deus é fiel. Ele não permitirá que a tentação seja maior do que podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Advertência contra a idolatria. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que digo. Quando abençoamos o cálice na ceia do Senhor, não participamos do sangue de Cristo? E, quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E, embora sejamos muitos, comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Não participam eles dos sacrifícios, comendo da carne oferecida no altar? O que estou tentando dizer? Que os alimentos oferecidos a ídolos têm algum poder? Ou que os ídolos são deuses de verdade? Claro que não. Quero dizer que essas coisas que os gentios sacrificam são oferecidas a demônios, e não a Deus. E não quero que vocês participem com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor, e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Acaso queremos provocar os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes que Ele? A liberdade cristã e a responsabilidade. Vocês dizem, posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom para vocês. Posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é útil. Não se preocupem apenas com os próprios interesses, mas procurem interessar-se pelos outros também. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionar nada por motivos de consciência. Pois a terra é do Senhor, e tudo que nela existe. Se alguém que não é crente os convidar para uma refeição e vocês quiserem ir, comam de tudo que for oferecido, sem questionar por motivos de consciência. Mas se alguém lhes disser,
Isso foi oferecido a um ídolo. Não comam, por causa daquele que avisou e por motivos de consciência. Não quero dizer que a consciência seja a sua, mas a da outra pessoa. Pois por que minha liberdade deve ser limitada pela consciência de alguém? E se posso comer com gratidão ao Senhor, por que deveria ser condenado por comer algo que agradecia a Deus? Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Façam como eu, que procuro agradar a todos em tudo que faço. Não busco o que é melhor para mim, mas para muitos, a fim de que sejam salvos. Provérbios 8, 32, 36. Agora, meus filhos, ouçam-me. Felizes são os que guardam meus caminhos. Ouçam minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem e estão atentos às minhas portas dia após dia, e esperam junto à entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e recebe o favor do Senhor. Mas quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Glória a Deus! Você completou mais um dia da leitura no projeto Bíblia 365 dias. Perseverar na palavra é uma escolha que transforma. E você está permitindo que o céu invada sua vida a cada capítulo lido. Ler a Bíblia todos os dias é alimentar a alma com sabedoria, direção e força. É viver com propósito, enxergar com clareza e permanecer firme, mesmo em meio às tempestades. Continue. O que Deus começou em você, Ele vai aperfeiçoar. Há mais revelações, mais promessas e mais graça esperando por você nos próximos capítulos. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais corações sedentos. E me conta nos comentários, o que mais te marcou na leitura de hoje? Nos vemos amanhã para mais um dia inesquecível no Bíblia 365 dias.